Opa, então, nesse vídeo voltamos os nossos assuntos aí de nossas questões de engenharia aqui para o canal, tá? E nós vamos fazer agora questões de resistência dos materiais, tá? Do livro de Mecânica dos Materiais de Beer, beleza? E como a gente vai começar o capítulo 9 aqui, nós vamos fazer as questões de aplicação do conceito, ou aplicação conceitual, questão número 9.1. E ela diz o seguinte: a viga em balanço AB tem seção transversal uniforme e suporta uma força P na sua extremidade livre A. Tá aqui a figura, eu vou desenhar daqui a pouco, né? Então não precisa se preocupar com a qualidade aqui. Realmente o PDF que está com a qualidade ruim, certo? Mas foi o que eu consegui. Enfim, determine a equação da linha elástica, a deflexão e a inclinação em A. Então tá pedindo três coisas aqui, certo? Bora lá. Como é a questão conceitual, eu vou explicar o conceito aqui para quem tiver com preguiça de ler o livro, certo? Então bora lá. E outra coisa que eu quero falar antes de começar o vídeo aqui, eu posto aqui no canal vídeos também de concursos, só que atualmente eu estou fazendo concurso, eu estou fazendo questões de concursos de guarda municipal, polícia militar, oficial da polícia militar, né, soldado e tenente, enfim. Então, se você não quer aprender, né, não quer fazer concurso desse nível, relaxa, se inscreve aí no canal que futuramente eu vou fazer questões de concursos para engenheiros também, certo? Já que você talvez queira passar em concursos aí de engenharia. Petrobras, é, enfim, Embasa talvez. Se inscreve aí que você vai acompanhar. Beleza? Então bora lá. Primeiro de tudo, bora desenhar aqui o que a gente tem. A gente tem uma parede. Nessa parede a gente tem nossa viga, que vai estar engastada aqui, e a nossa força P. A gente entende que essa força P ela vai gerar uma tendência do objeto inclinar. E essa inclinação a gente vai desenhar mais ou menos assim, ó. Meu desenho não vai ficar perfeito, tá? Não sou mestre em desenho técnico, certo? Mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. Bora lá. Outras coisas. A questão diz que a gente tem aqui a distância L, porque é realmente uma questão conceitual. A ideia não é ter números. Aqui na parede a gente tem o ponto B. Aqui no final a gente tem o ponto A. Ele quer a linha elástica, a deflexão e a inclinação em A e não em B. Mas a gente vai utilizar B daqui a pouco, certo? Então bora lá. E a linha elástica, o que é a linha elástica? Se aqui P for igual a zero, a nossa linha elástica ela é uma reta. A linha elástica é sempre o que segue o objeto, a viga, certo? Ou coluna, enfim. Já aqui vai ser uma linha elástica inclinada, certo? E essa linha elástica, perceba que ela forma uma... Se você colocar em um gráfico, isso daqui vai dar uma função para a gente, certo? Uma função que a gente pode, que a gente deve agora achar ela, né? A equação da linha elástica. Então, bora lá. Primeiro de tudo, somatório de momento. A gente vai utilizar os conceitos lá de mecânica aplicada, né? Lá de que a gente fez os vídeos aqui no canal também. Então, a gente vai fazer primeiro o momento fletor. Quem que vai ser o momento fletor? Olha só, no livro do Beer aqui, que eu tô com ele faz que a tendência de giro positiva vai ser no sentido horário. E aí, nosso objeto está aqui, ó. A nossa força P é para baixo, sentido anti-horário, a tendência de giro, então vai ficar negativo, certo? Sempre as questões que eu fiz aqui no canal, a tendência de giro positiva era anti-horário, mas aqui agora ela é sentido horário. Então, a força P vezes a distância. A distância aqui é L. Só que a nossa equação da linha elástica, ela vai ser medida em qualquer ponto. Pera, a linha elástica é essa daqui, né? Em qualquer ponto. Então, é como se eu pudesse fazer um corte aqui, ou talvez um corte aqui, ou talvez um corte aqui, ou aqui. Ou seja, eu, ao invés de chamar de L, eu vou chamar de X, certo? E aí sim, quando eu fizer um corte aqui, eu posso chamar esse lugar aqui de X. E se eu fizer um corte aqui,
eu posso chamar essa distância toda aqui de x também. Ou aqui, certo? Logo, ao invés de ser menos p vezes L, a gente vai chamar de menos p vezes x. Ok? Beleza, tá compreendido até aqui. Agora entra as questões da fórmula, né? Quais fórmulas a gente tem em resistência dos materiais? A gente tem que 1 sobre o raio da curvatura vai ser igual ao momento fletor dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Esses dois juntos aqui, o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, ele é chamado de rigidez à curvatura. É tipo uma tendência do objeto não curvar, certo? Enfim, por isso que ele divide aqui. Mas beleza. A gente sabendo disso daqui, a gente pode ir também para as outras fórmulas que a gente tem. Agora é tudo derivado dessa fórmula daqui, tá? E lembrando, esse P aqui, ele é chamado de ρ. As outras fórmulas que a gente tem, que são derivadas dessa aí, é a rigidez vezes a derivada. Eu vou botar dy para a gente fazer igual o livro aqui do Beer. Mas tem outros livros também que chamam de dv, certo? Aí a gente vai. É porque a gente tem o nosso gráfico, que a gente chama aqui de x e aqui de y. Só que algumas literaturas vão preferir chamar aqui de v, e vzinho minúsculo. Mas, enfim, tanto faz aqui. Beleza? dy dx. Isso daqui vai ser igual ao nosso v, que é a força cortante. Então, se você encontra... o piloto já está morrendo aqui já. Se você encontra a força cortante, você pode utilizar isso daqui para achar EY. Esse daqui está melhor. Beleza. Qual outra equação que a gente tem que a gente vai utilizar? EY, ou EI, vezes DY segunda, né? Então a derivada segunda é igual ao nosso momento em relação a x. E a gente já descobriu o momento. Então, é exatamente essa equação aqui que a gente vai utilizar. Beleza? Tá, deixa eu apagar aqui alguma parte. A gente já sabe que é menos p sobre x, menos p vezes x, essa daqui. Vou apagar aqui. E a gente faz aqui embaixo. Beleza. O que a gente vai utilizar então? Bora substituir esse m aqui pelo momento que a gente já tinha encontrado. Então vai ficar que EI vezes a derivada segunda de y em relação a x vai ser igual a menos px. Certo? Tá bom. Agora, para onde que vai aqui? Aqui é a segunda. Aqui a gente vai integrar dos dois lados, certo? Bora integrar do lado de cá e bora integrar do lado de cá. Em relação a x, a gente tem quem? Isso daqui vai somente sumir uma das... daqui, né? Dos numeradores. Porque é a integral de uma derivada, enfim. E aqui, menos px dx vai ficar menos px ao quadrado sobre 2, mais C1. Quem é esse C1? É a nossa constante, certo? Não vou explicar isso daqui não. Isso daqui você já deve saber já. Beleza, nossa constante aqui, mais C1. Ainda tem aqui dy, só que essa equação a gente vai utilizar. Então, se você está utilizando o caderno aqui, guarda essa equação no canto aqui, que a gente vai utilizar ela daqui a pouco, beleza? Vou apagar, deixa eu ver, vou apagar essas fórmulas daqui, para a gente ganhar um pouco de espaço. Beleza. Então, novamente aqui, eu vou integrar esses dois lados, certo? Integral de EI dy
dx é igual a menos px ao quadrado sobre 2 mais c1. Bora lá. Integral de uma constante, a gente acrescenta o x, certo? Acrescenta novamente outra constante, que a gente vai chamar de C2. E aqui a gente vai ter x ao cubo, desce o 3, 2 vezes 3, 6. Retira a integral. Já fizemos. E aqui desse lado é só tirar... Opa, bati no celular. Tira a integral e tira dy dx. Logo, EI vezes o y... Lembra de colocar esse y, pelo amor de Deus, né? A integral de dy dx é igual ao y, certo? A gente integrou, é como se tivesse aqui a integral de 1 dy dx, certo? É igual a y. Cuidado aí para você não errar nisso aqui. Então, beleza. Essas são as duas fórmulas que a gente vai utilizar aqui, duas equações, essa e essa. Primeiro de tudo aqui, bora descobrir quem é C1, certo? Aqui a gente consegue descobrir quem é C1. Como que a gente consegue descobrir? Olha só, nota essa parte aqui que ela é muito importante, tá? A equação da linha elástica, ela tem que ser igual para qualquer ponto da nossa viga. Qualquer ponto. Então, a equação tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Toda ela tem que ser igual. Beleza? Então, o que é que muda? Muda a nossa distância. Certo? O que mais que a gente consegue perceber com isso que eu acabei de falar? Quando a gente está aqui no ponto B, a inclinação da nossa linha elástica é zero, certo? Ou seja, ela está colada aqui na parede, né? Está engastada. Logo, o nosso ângulo aqui é igual a zero. Agora entra a questão do nosso gráfico. E presta atenção no que eu vou fazer aqui agora, certo? A gente tem aqui um gráfico em relação a x e a y, certo? Quando a gente desce quando a gente aplica a nossa força, a nossa viga ela vai descer, certo? Ela vai fazer isso daqui. Então a nossa linha elástica que estava aqui, ela desce também. E em relação ao gráfico, y ele desceu, ele veio cá para baixo, ó, em relação a x. Percebeu o que eu falei? Y desceu em relação a x aqui no ponto A. Mas no ponto B não mudou. Ou seja, dy, a variação de y em relação à variação de x é igual a zero. Percebeu? A variação de y em relação a x no ponto B é zero. Mesmo que suba, ou mesmo que a força P seja para baixo ou para cima, aqui vai ser zero. Logo, a gente pode utilizar nessa equação daqui de baixo, certo? A gente substitui aqui, ó, EY, ou EI vezes zero, vai dar o próprio zero, né? Qualquer número vezes zero é zero, certo? Então, eu posso passar esse daqui para o outro lado, e a gente tira o negativo, vai ficar aqui C1 é igual a px ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, deixa eu ver se dá para a gente fazer mais alguma coisa aqui. Dá. Perfeito. Quando que... Olha só. Quando que o nosso B ele vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado quando a gente estiver fazendo um corte. Lembra dos cortes que eu falei? Os cortes aqui, aqui, aqui. O ponto B, ele só vai ser encontrado quando a gente fizer um corte exatamente no ponto B. E o ponto B, ele é quando
o nosso comprimento x é igual a L. Então, x igual a L é a primeira coisa que a gente está vendo aqui. Quando x igual a L, o C1 a gente vai conseguir encontrar, certo? Quando x igual a L, dy sobre dx é igual a zero. Percebeu isso? Percebeu, né? Então, eu não posso manter aqui o x, eu tenho que colocar aqui o L. Porque a gente já sabe aqui o comprimento. Beleza? Fechou. Eu espero que você tenha realmente entendido isso daqui. Ok? Beleza. O que mais que a gente tem quando o comprimento é igual a L? Se a gente tem um comprimento igual a L, L igual a X ou X igual a L, o nosso Y, ele não desce. Nosso Y aqui é zero. Certo? Nesse ponto aqui, ó, Y no gráfico é zero. Ficou meio embolado isso aqui. Eu espero que você tenha entendido porque você pegou desde o início do vídeo aqui. Certo? Então, se o nosso Y no x igual a L, vou botar aqui, ó, x igual a L, o nosso Y é zero, a gente consegue substituir aqui. Certo? Então, bora lá substituir de novo. EI vezes zero vai dar igual a zero. Certo? Menos px ao cubo. Não vai ser mais x, vai ser o nosso L. C1 não é mais C1, agora é PL. PL ao quadrado sobre 2. X não é mais x, ele é igual a L. E C2 é que a gente vai descobrir, certo? Então, bora lá. Deixa eu apagar aqui também. PL ao quadrado vezes L, PL ao cubo. Vou jogar o C2 para o outro lado. E aqui eu mudo o sinal, né? P vai ficar PL ao cubo sobre 6 menos PL ao cubo sobre 2. Posso multiplicar em cima e embaixo por 3 dessa daqui, porque é como se eu estivesse multiplicando por 1, certo? E aqui a gente vai ter, então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos PL, menos 3PL ao cubo. Menos 3PL ao cubo mais PL ao cubo dá menos 2PL ao cubo. 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então eu posso tirar aqui, só para simplificar, né? E vai ficar menos PL ao cubo sobre 3. Certo? Beleza. Isso daqui é o nosso C2. Então descobrimos C1 e C2. Depois daqui, nós já conseguimos encontrar quem? A nossa equação da linha elástica. A nossa equação da linha elástica é aquele nosso Y, certo? É exatamente esse Y daqui, ó. Por quê? A gente consegue seguir o Y aqui, ó, daqui, 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 em relação a X. Então, lembra que a gente tinha a fórmula EI vezes Y era igual a... Como era? Era menos PL ao cubo. Eu acho que não era para eu ter apagado, né? Menos PL ao cubo sobre 6 mais P... Era em relação a X. Px ao cubo mais C1, que era PL ao quadrado, sobre 2, vezes x, né? Porque aqui antes era C1x, certo? Não confunda isso. Mais C2, que é quem C2? A gente descobriu agora. PL ao cubo sobre 3. Menos PL ao cubo sobre 3. Menos PL ao cubo sobre 3. Certo? Bom, vindo para isso aqui, a gente
passa o EY subtraindo por isso tudo aqui, né? E aí a gente tem a nossa equação da linha elástica. Y é igual a... Fica meio complicado isso aqui, né? Já posso apagar essa parte aqui também. E essa bagunceira toda aqui. Certo? Então bora lá, ó. Y é igual a menos px ao cubo sobre 6 mais pl ao quadrado x sobre 2 menos pl ao cubo sobre 3. Isso tudo vezes 1 sobre EI. Beleza? Bom, que a gente reconhece aqui de igual em todas elas? A gente reconhece o P, né? O P está igual em todas elas, então a gente joga o P para fora. A gente pode passar o P para cá, ó. Esse 3 não é ao cubo isso daqui tudo, não. Era PL ao cubo sobre 3 aqui. E aqui vezes P, certo? Pronto. Então, essa daqui é a nossa equação da linha elástica. Opa. É a nossa equação da linha elástica. Beleza? Fechou. O que mais que a questão pede para a gente? A questão pede que a gente ache a deflexão e a inclinação em A. Então, a deflexão em A, certo? E a nossa inclinação também em A. Bora lá. Como é que a gente faz para descobrir isso? Lembra que eu falei que a nossa inclinação é a variação de y sobre x, né? Vocês lembram, né? Quando eu fiz aqui a linha e tal, aí eu falei e tal, que aqui, pai, beleza, ponto e B. E aqui eu falei que a inclinação era zero, não era? Porque ela não alterava aqui em B. Só que agora ele está pedindo no ponto A. E no ponto A ele desce. Se ele desce, então a gente vai ter aqui um valor nele. Beleza? E qual que é esse valor? Aqui era quando o nosso y era igual a zero e o nosso x era igual ao comprimento L. Só que quando a gente faz o corte exatamente no ponto A, suponhamos que desça aqui, né? Porque a linha elástica ela continua. Se a gente tivesse uma viga maior, então aqui, ó, esse corte agora, fazendo exatamente aqui na viga, ela não vai ser. Ela não vai ter x. O nosso x vai ser igual a zero. E aqui o y também em A vai ser quando x for igual a zero. Certo? Então bora lá, ó. A variação de y em relação a x, que é a nossa inclinação, a gente vai pegar EI vezes a variação de y em relação a dx, que era igual a quanto? Vocês lembram? Era menos px sobre 3, ou x ao cubo, sobre 6, mais C1. Quem era C1? Era PL ao quadrado sobre 2. Não era isso aqui? Beleza. Então, quando o x ele valer zero, vai ser quem aqui? Aqui vai ser zero. Se aqui vai zerar, vai ficar PL ao quadrado sobre 2.
E aí a gente pode manter isso daqui desse lado, passar o EI dividindo para lá, e aí a gente vai ter que dy dx, que é esse mesmo aqui, ele vai ser igual a PL ao quadrado sobre 2 vezes EI. 2 vezes E vezes I. Beleza? E o nosso Y? Que é o nosso Y quando Y é A? Aí a gente vai utilizar essa fórmula daqui, tá? Substituindo quem? Substituindo x por zero. E aqui a gente tem o quê? Ó, aqui vai a zero, aqui vai a zero. Esse L vai continuar, né? Então a gente pode multiplicar aqui, ó, menos L ao cubo vezes P. Vou colocar o P aqui antes, né? Menos PL ao cubo sobre 3 vezes EI. Certo? Bom, tá aqui exatamente como o livro mostrou pra gente, ó. Primeiramente, o nosso y, ele até mudou um pouco mais, né? Menos, ó, y é igual a P sobre EI, é esse daqui. E aí ele colocou menos x ao cubo mais 3L ao quadrado x menos 2L. É só porque ele fez as substituições aqui, tá? Ele fez o MMC de 6, 2 e 3, e aí depois ele simplificou. A gente pode até fazer isso daqui, né? Ó, menos x ao cubo mais L ao quadrado x menos L ao cubo. Aí aqui é sobre 6, aqui é sobre 2 e aqui é sobre 3. MMC de 6, 2 e 3 é 6. Boto 6 aqui. 6 dividido por 6 dá 6. Por x, menos x ao cubo vai ficar só menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes, aí fica L ao quadrado sobre 2, sobre L ao quadrado vezes x. E 6 dividido por 3 dá 2. Menos 2 vezes L ao cubo. Beleza? E aí a gente tem exatamente o que a questão mostra no livro aqui, ó. Menos x ao cubo aqui, mais 3L ao quadrado x, menos 2L ao cubo, certo? Então, essa daqui é a nossa equação da linha elástica, ou essa daqui vezes isso, certo? A nossa deflexão é o nosso y de A, que é menos PL ao cubo sobre 3EI, menos PL ao cubo sobre 3 vezes EI. E a nossa inclinação em A, que eu falei que era o dy dx, é PL ao quadrado sobre 2 vezes EI, certo? Bom, eu espero que você tenha aprendido nesse vídeo, porque é uma questão conceitual. A gente vai trazer outras questões conceituais aqui para a gente aprender um pouco mais. E eu espero que você tenha aprendido nesse vídeo, beleza? Bom, é isso e até o próximo vídeo.